A paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, agora no capítulo de número 14, do verso de número 1 ao verso de número 28, em nome do Senhor Jesus. Amém? Assim diz as Sagradas Escrituras. O Evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe. Sucesso e perseguição à volta a Antioquia. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Divertiram-se, pois, por muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que, por suas mãos, se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus, e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para insultarem e apredejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra, Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregaram o evangelho. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. E este ouviu falar Paulo, que fixando os olhos nele, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou, e as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônia: e fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e descerem até nós, e chamavam de Júpiter a Barnabé, e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queriam com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram os seus vestidos e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos converteis dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, e o mar e tudo quanto neles há, o qual nos tempos passados deixou de andar todas as gentes em seus próprios caminhos, contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. E dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. E sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa para entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleitos os anciãos em cada igreja, orando com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Passando depois por Psília, dirigindo-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram com grandes coisas Deus fizera por eles, e como abriria aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Amém? Vejamos que a palavra do Senhor, amados, de verso de número 1 ao verso de número 5, seguindo um plano previamente estabelecido, Paulo e Barnabé foram os primeiros à sinagoga dos judeus que ficava em Icônio, uma província a leste da Frígia. O texto diz que uma grande multidão, tanto de judeus como de gregos, creu na palavra do Senhor. No entanto, os judeus incrédulos começaram a se opor à mensagem dos apóstolos. Como tal oposição foi pequena no início, Paulo e sua equipe puderam permanecer ali pregando o evangelho por muito tempo. Em seu estilo de narrativa histórico, Lucas não diz
Quanto tempo esse período durou, tornando quase impossível fixar uma cronologia exata para as viagens de Paulo. Por fim, os judeus hostes conseguiram incitar um motim que levou Paulo e Barnabé a fugir de Icônio. O versículo de número 3 diz que a mensagem do Evangelho era a palavra da sua graça e que o ministério deles foi seguido por sinais e prodígios, ou seja, milagres. Verso de número 14. Rasgaram as suas vestes. Rasgar as vestes era uma forma de os judeus demonstrarem consternação e sofrimento. Esse costume remota a Josué e Caleb, que rasgaram suas vestes depois de ouvirem o povo de Israel dizer que queriam voltar para o Egito, ao invés de entrar na terra prometida. Números capítulo 14, verso 6. Mais tarde, ao acusar Jesus de blasfêmia, o sumo sacerdote também rasgou as suas vestes. Mateus capítulo 26, verso 65. As vestes eram rasgadas geralmente do pescoço até onde as mãos alcançavam. Os judeus também faziam isso em tempos de aflição. Josué capítulo 6, verso 7. E principalmente em épocas de grande sofrimento. Segundo Samuel capítulo 1, verso 11. O sermão de Paulo nesses 3 versículos é um resumo do sermão que ele pregou no Areópago. Atos capítulo 17, verso 22 a 31. Esses gentios não conheciam as Escrituras, nem criam nelas, então Paulo pregou verdades irrefutáveis e levou seus ouvintes à verdade bíblica. Cuidando está morto. Verso de número 19 a 22. Talvez o médico Lucas queria dizer aqui é que Paulo não estava morto, entretanto alguns creem-se que este texto fala da ressurreição dele. Nós não sabemos se Paulo recebeu o milagre da cura ou da ressurreição. Verso de número 23 a 24. Eleito anciãos. É difícil saber se esses anciãos foram eleitos por Paulo e Barnabé ou por outros votos. Todavia, o processo descrito em Atos, capítulo 6, verso de 1 a 7, para a escolha de 7 homens, nos dá a pista do processo usada para a escolha dos anciãos aqui. Tanto a igreja como os apóstolos estavam envolvidos no processo da seleção em cada igreja. Este é um texto que mostra claramente a diversidade de anciãos que haviam na liderança de cada igreja. Isto é muito parecido com o que vamos ver em Atos capítulo 20, verso 17, que também fala sobre a diversidade de anciãos na igreja de Éfeso. Versos número 25 a 28. As boas novas que o Messias veio para salvar do pecado. Esta, aleluia, foi a palavra que os apóstolos estavam pregando, anunciando a palavra de Deus. Levaram as boas novas àqueles que não conheciam a palavra de Deus, para os salvar, aleluia, através da palavra do Senhor, para que eles crescem no Messias, para ser lavados dos seus pecados. A obra de Deus para salvar os gentios exigia uma mudança na teologia e na estratégia da igreja. Amém? Esse foi o nosso estudo da palavra do Senhor de Atos de número 14. Amém? Espero você no próximo áudio, no capítulo de número 15, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos nós, que a graça e a paz do Senhor, amados, esteja sempre com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora você também pode ouvir a palavra de Deus com a missionária Karina, pregações, louvores, orações e testemunhos na Rádio Rede Veloz, aonde anunciamos as boas novas do Senhor.